Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Gustavo Toigo, do PDT. Ele vai falar sobre o seu projeto de lei que já tramita pela Casa, buscando estimular a educação da mobilidade urbana nas escolas da rede municipal. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Fábio, é um prazer sempre participar aqui do De Frente com a Lei na Câmara. Justamente isso, olha, nós temos discutido há bastante tempo a questão do trânsito, do transporte e da mobilidade na nossa Casa Legislativa, as questões que envolvem a segurança no trânsito, a infraestrutura hoje, a questão viária em nosso município. A gente tem presenciado diversas obras que estão acontecendo com referência ao transporte coletivo, às estações de transbordo, a integração do transporte coletivo, a questão do serviço de aluguel, que é um serviço concedido hoje, dos táxis em nosso município, também está na pauta do Legislativo, mas é justamente isso, focando na questão da segurança hoje do nosso cidadão, que deve conviver paralelamente, juntamente com os veículos, com motocicletas, com caminhões, com ônibus, é que nós tivemos essa preocupação essencial com a figura hoje do pedestre. E nesse sentido nós protocolamos aqui na Casa, na Casa Legislativa, na nossa Câmara de Vereadores, esse projeto instituindo as medidas de educação viária. O que vem a ser esse projeto, Fábio? É um projeto, na verdade, que nós vamos iniciar isso dentro da rede municipal de ensino, fazendo com que os alunos, os professores, enfim, toda a comunidade escolar, os pais dos alunos, os presidentes de associações de moradores, a própria brigada militar, enfim, todas aquelas pessoas que vivem e convivem diariamente com os problemas da comunidade, os problemas da escola, os problemas de trânsito, possam discutir isso de uma maneira muito estimulada, de uma maneira muito séria, fazendo com que as pessoas se sintam mais seguras ao trafegarem pelas ruas de nossa cidade, no entorno das escolas. Então a gente entende que esse é um projeto importante. Nós temos presenciado alguns acidentes com mortes em nosso trânsito, questões trágicas, questões pontuais, questões que nos deixam realmente muito entristecidos, mas nós temos aqui uma tarefa no Poder Legislativo que é encontrar e aprimorar as soluções para que isso não venha mais ocorrer. Então é um projeto relativamente não é tão simples, mas eu entendo que se a comunidade escolar, se o poder público se envolver nisso, eu entendo que nós vamos coletar resultados importantes. Por que isso? Porque se nós iniciarmos esse processo ainda quando a criança, ela está em fase escolar, com certeza ela terá condições de absorver mais esses conhecimentos de trânsito, de mobilidade, e notadamente fazer com que a sua circulação nas vias do município se torne uma circulação mais segura e melhor para ele. Vereador, essa sua ideia dialoga com muitas pesquisas que saem. Os mortos no trânsito brasileiro, recorrentes reportagens trazem isso à tona, superam muitas guerras. Por exemplo, nos últimos anos morreram mais pessoas em acidentes de trânsito no Brasil do que na última guerra no Iraque, do que na guerra do Vietnã. Dada a complexidade que é isso, que não basta só tirar a carteira, as pessoas devem ter uma educação para o trânsito e pensar melhor antes de dirigir. No outro ponto que eu queria entrar, vereador, é que dada a complexidade dos assuntos que têm surgido na nossa pauta cotidiana, a grade curricular já não dá mais conta de fazer isso. Há projetos também no sentido de ter educação ambiental nas escolas de forma específica. O senhor traz a mobilidade urbana. Aprofundando um pouco mais, como é que o senhor enxerga isso? Até que ponto a gente deveria também repensar disciplinas específicas? Por exemplo, muitos reclamam, a gente não tem uma educação política nas escolas. As pessoas não sabem o que faz um vereador, o que faz um deputado, como é que se estrutura o judiciário. Ainda está muito superficial. E o senhor vai nesse sentido, de tentar aprofundar a educação nas grades curriculares. Eu acho, Fábio, que você pontuou uma situação muito importante. Hoje, as questões das mortes no trânsito e acidentes, sejam eles fatais ou não, ou só com aqueles que causam uma lesão à integridade física hoje dos cidadãos, eles têm um custo muito grande para a sociedade. Na verdade, isso, além de mobilizar todo um contingente de servidores, de agentes públicos, ele tem um custo muito grande, inclusive para a saúde. Então, por isso, essa nossa preocupação. E quando se fala em trânsito, transporte e mobilidade, nós estamos, inclusive, com a Lei Nacional da Mobilidade, que ela
obriga os municípios até abril de 2015 a efetuarem os seus planos municipais de mobilidade sob pena de não receberem mais os recursos federais para as obras necessárias. Então hoje, quando nós falamos em trânsito, nós falamos na infraestrutura, que nós temos que ter uma infraestrutura adequada para quê? Para os ônibus poderem trafegar, quem sabe lá em corredores exclusivos. Nós precisamos ter a questão da sinalização de trânsito, tanto horizontal quanto vertical, que precisa estar em dia sempre, porque nós temos um grande contingente de veículos. Enfim, é uma série de situações, nós temos que ter condutores bem preparados lá ainda quando fazem a sua primeira habilitação, porque hoje o veículo não é apenas um meio de transporte, na verdade ele é uma arma. Se nós formos ver muitas pessoas que não utilizam ele de maneira responsável e adequada, pode vir a se tornar uma arma. Mas esse nosso projeto que institui, Fábio, as medidas de educação, né, viária nas escolas, na verdade ele não é uma disciplina, porque nós da Câmara não poderíamos inserir uma disciplina, seja ela de direito ambiental, de conhecimentos de educação sexual, de direito constitucional para conhecer as leis. Nós podemos criar sim um programa que vai funcionar, né, uma atividade integrada às disciplinas e às aulas. Que aí a própria Secretaria de Educação decidiria o formato em que seria empregado. A Câmara vem no sentido de estimular a que isso seja feito. É justamente... A Secretaria de Educação formato, de repente vai fazer parte de tal disciplina ou vai ser um curso complementar, aí a gestão da Prefeitura decide como é feito. O que a gente quer é justamente isso, é tentar estimular, fazer com que a escola tenha essa consciência, né, de envolver os alunos para observar e criticar as questões de circulação ao redor ou no entorno das escolas, fazer com que as crianças adotem e a comunidade ações solidárias de melhoria nas condições do trânsito, a questão de favorecer os hábitos, né, de mobilidade urbana segura, a questão para evitar os atropelamentos, é isso que a gente pretende nessas escolas, orientar os alunos, os estudantes da importância o quê? Das placas de sinalização, o que elas traduzem, o que elas indicam hoje, porque a placa de sinalização hoje, e parece que é uma coisa rotineira isso, coisa fácil de se entender, mas não é, parece que ela é somente para quem trafega com veículos automotores, e não, ela deve ser uma coisa de fácil assimilação, inclusive para o pedestre que utiliza a via. Então esse programa também vai estar inserido isso. A questão, enfim, levar, né, alunos a implantar ações desde a tenra idade, desde a sua infância, para melhorar a segurança das vias e nas comunidades do entorno das escolas. Então, é uma proposta que vai criar uma nova consciência, não é basicamente uma disciplina, mas é um envolvimento daquela comunidade, tirar um tempo lá dentro da sala de aula, dentro da escola, para que se façam essas reuniões, para que se estimule a discutir isso. Nós temos alguns dogmas, por exemplo, a questão da drogadição, a questão da sexualidade, que ainda são tabus para muita gente, tabus para religiões, tabus para certas mentalidades. E a questão do trânsito não é diferente, parece que isso não se quer discutir. Com a gravidade que mereceria, ou a seriedade que demanda. Com a seriedade, Fábio, que demanda isso. Então, na verdade, nós estamos instigando, fazendo uma provocação. O projeto é apenas o pontapé inicial do que pode hoje envolver o todo da proposta. O senhor acaba de citar que até 2015, em consonância com uma política federal, já estimulada pelo governo federal, o município teria então que fazer diretrizes específicas, quase que um plano diretor, se podemos usar esse termo, para a área de mobilidade urbana. Já temos uma política de transporte dentro do município, mas isso, pelo que o senhor coloca, vai ter que ser ampliado. Já existe, de forma continuada em Caxias do Sul, uma preocupação nesse sentido. Resta ver as estações de transbordo que são tocadas, alguns criticam às vezes o prazo com que é feito, deveria ser mais acelerado, enfim, mas está sendo colocado. Outros colocam também a necessidade de melhoria do transporte coletivo, é um debate que sempre vem à tona, numa política específica que vai tratar dessas diretrizes como o senhor acaba de trazer à tona aqui no nosso programa. Como é que o senhor entende que rumos deveriam ser tomados, além dessas questões pontuais que já vêm sendo conduzidas pela administração municipal? Olha, Fábio, eu trago assim o meu pensamento com relação à questão da mobilidade urbana. Para mim, esse assunto, não só para mim, ele está hoje na crista da onda, na ordem do dia do país. Vide as manifestações que tivemos aí em junho,
né, mais de milhões de pessoas percorrendo as ruas do nosso país, hoje solicitando, entre outras coisas, a diminuição das tarifas do transporte coletivo. Desculpa interromper o senhor, como o pessoal mesmo colocava, mas também não eram só os 20 centavos, ou seja, era uma ponta inicial, que as pessoas queriam a redução do preço da passagem, mas com isso vinha todo um conjunto de melhorias, que o senhor bem está detalhando. Foi uma questão, eu acho, assim, espontânea, foi uma questão, assim, que eu já dizia Alberto Pasqualini, quando dizia que os partidos políticos hoje, eles não foram criados somente para disputar uma eleição ou para vencer determinado pleito eleitoral. Os partidos hoje, eles servem para quê? De educação do povo, eles servem para difundir ideias, mas principalmente para mobilizar o povo. E o povo esteve mobilizado e passou um recado para nós políticos, para nós agentes públicos, administradores de municípios, do Estado, da nação, de que é preciso melhorar e avançar muito nas questões, nas políticas públicas, seja ela na segurança, na saúde, na educação, mas também o que ficou muito patente, o que ficou muito claro foi a questão da mobilidade urbana como um todo. Claro. E aí entrou firme a questão do transporte coletivo. E eu sou um defensor, Fábio, da utilização hoje do transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Por quê? Ele é menos poluente, ele abriga um maior número de pessoas, ele tem um custo menor para a sociedade. É claro que para isso acontecer, para o transporte coletivo decolar em definitivo, precisa-se de um investimento muito forte e muito robusto. E é nisso que a lei federal hoje, a Política Nacional da Mobilidade Urbana, está solicitando aos municípios, para que nós, aqui em Caxias do Sul, né, deflagremos o processo da feitura de um plano municipal de mobilidade urbana, o que já está sendo pensado. O nosso prefeito já ordenou que se criasse essa comissão para iniciar a construção de um plano que fale todos os aspectos que envolvem mobilidade. Mas eu tenho uma posição, Fábio, muito clara. Se nós não envolvermos a nossa população e a nossa comunidade nessa discussão, com certeza vai sair um plano capenga, um plano perneta, um plano incompleto. Nós precisamos, além de nós ter a parte técnica, a parte política que faz a articulação para que venham os recursos para Caxias, nós precisamos ouvir o nosso presidente de bairro, nós precisamos ouvir o nosso comerciante, aquele que tem indústria, os nossos professores, aquele que convive diariamente com os problemas do trânsito e do transporte na nossa cidade. Aí sim nós vamos construir um plano municipal de mobilidade realmente eficiente, né, com propósito e democrático na sua discussão. Porque nós temos diversas coisas, Fábio, a discutir. Nós temos uma questão, hoje, por exemplo, te dou um exemplo positivo do que vem ocorrendo em Caxias do Sul, a questão das blitz integradas, onde trabalham a Secretaria de Trânsito, os fiscais, a Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, estão atacando com força a questão da embriaguez ao volante. Mas não só isso. E que vem diminuindo. E vem diminuindo, a gente não percebe mais mortes fatais no eixo mais urbano da cidade. Até o maior índice é pela imprudência mesmo, do que necessariamente o álcool. E outra, estão verificando a questão, né, dos automóveis, se estão em condições de circular, quem possui ou não carteira de habilitação, se o licenciamento está adequado, se o veículo não está descaracterizado, uma série de situações. Nós precisamos estender isso também, essa fiscalização, para aqueles que esbanjam do som, da poluição sonora. Então, esse é um detalhe, uma ação positiva. Nós temos a questão de hoje da integração, né, do transporte hoje, com as construções das estações de transbordo, que vão ser 10 no total. Estamos hoje finalizando a do Floresta e do Imigrante, que são as duas pontas norte e sul, né, leste-oeste, desculpa, que estão iniciando esse processo. Na Zona Norte e no San Siro também vai ser iniciado mais duas. E uma série de situações que nós precisamos aprofundar. Por quê? Porque realmente hoje, com a avalanche de veículos, né, que estão, né, trafegando pelas nossas ruas, realmente o trânsito hoje ele está um pouco mais difícil, mas nós temos uma grande preocupação que é com a integridade física dos nossos pedestres, notadamente aqueles que são menores, as nossas crianças que giram no entorno das escolas do município. Uma curiosidade, vereador, Caxias é vanguarda na produção de ônibus e não precisamos entrar muito em detalhes, as pessoas sabem disso. Exportamos inclusive o chamado BRT, que é o Bus Rapid Traffic, para municípios como Curitiba. E por que em Caxias do Sul nós não temos
uma linha tão ágil como, por exemplo, municípios como Curitiba já exploram, desse BRT, que é um ônibus extremamente rápido, com passagens integradas. Eu estou trazendo exemplo de Curitiba. O sujeito com uma passagem ele consegue trafegar quase que por toda a cidade e o ônibus é extremamente rápido, quase com um corredor exclusivo, que facilita então esse caminho. Claro que não é muito simples mexer no desenho das ruas e avenidas, teria que fazer toda uma troca no trânsito de Caxias, mas nós tendo uma empresa desse gabarito que manda inclusive para outros estados, por que ainda Caxias não tem um BRT? Fábio, eu entendo assim, que toda mudança brusca do dia para a noite no trânsito, ela é fadada ao desastre. Claro. Nós temos um exemplo a ser seguido hoje, que é nacional, que é Curitiba. Nós temos aí um Bogotá, capital da Colômbia, que também hoje, além de estar cuidando muito da parte da segurança, está hoje com corredores exclusivos, usando a metodologia do BRT. E nós somos, como você bem disse, referência na produção desse veículo, desse ônibus aqui em Caxias do Sul, que é utilizado para trafegar no sistema de BRT, que é o ônibus rápido de trânsito, né? Traduzindo um pouco a sigla em inglês, mas o senhor coloca bem traduzindo. Em inglês. Mas assim, eu sou um defensor dessa modalidade. É lógico que Caxias, há bastante tempo, já há alguns anos, vem se preparando para adotar uma sistemática, né, que envolva o BRT. Nós estamos aí abrindo algumas avenidas, nós estamos construindo alguns binários, algumas rotatórias também foram, né, desafogadas do tráfego, nós temos também o viaduto Campo dos Bugres e tantas outras obras que vão sendo somadas para que a médio prazo a gente consiga, né, fazer com que essa modalidade seja implantada, não como assim na íntegra como se pensa o BRT, porque o BRT na verdade ele necessita, né, mais de 80% de um terreno plano. Nós precisamos de ter como é que se diz, uma topografia menos acidentada, como é o caso de Caxias do Sul. Exigir adaptar melhor, né? É complicado. Exatamente, mas o que nós temos que fazer? A palavra é essa, Fábio. Nós precisamos adaptar o sistema de acordo com o sistema viário hoje existente, com os arruamentos, com as vias existentes. É lógico que nós precisaríamos, para implantar na íntegra isso, nós termos ônibus velozes, né, que eles acessem de uma ponta a outra da cidade num tempo mais rápido. Corredores, né? Seriam os corredores tem que únicos adaptar todo o trânsito. De trânsito. Então, na verdade, é um sistema que ele é seguro, ele é um sistema pontual, ele é um sistema limpo, ele é um sistema eficiente. Quem não gostaria de utilizar um meio de transporte nesses níveis? Eu entendo que até mesmo aquela pessoa que tem um carro importado da melhor qualidade, ele vai optar, se ele tem certeza que o ônibus vai sair às 7 horas e vai chegar às 7h15 no seu local de trabalho, ele vai optar pelo transporte coletivo. Claro. Agora, é lógico que para isso, né, Fábio? Por isso que nós estamos preocupados, nós estamos aí fazendo os projetos necessários, buscando os financiamentos, porque não são obras baratas. Hoje tu tem que fazer desapropriações, tu tem que realmente ter obras, né, onde envolve pessoas com capacidade para fazer isso. Nós temos que ter estudos de demanda e tudo isso está sendo feito ao seu tempo, de acordo com a capacidade de endividamento do município, mas sem sombra de dúvida, se nós não caminharmos para esse destino, ou seja, termos um transporte coletivo cada vez mais, né, eficiente e de fácil acesso à nossa comunidade, nós estaremos na contramão da história. Porque as grandes cidades, os países desenvolvidos já estão copiando a ideia de Curitiba, que vem há mais de 20 anos, né, mais de 20 anos implementando, né, a questão dos ônibus rápidos. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria, o senhor, numa de suas respostas, colocou, olha, Fábio, para a gente conseguir fazer uma política de mobilidade urbana ou em qualquer outro setor, nós vamos ter que ouvir as lideranças de bairro, nós vamos ter que reunir todas as representações políticas, digamos assim. É nessa linha que o senhor foi. E nós sofremos, a partir das manifestações de junho, um grande questionamento dessa representatividade. Muitas pessoas considerando que os partidos hoje existentes não dariam conta de representá-las. E eu não consegui repercutir isso com o senhor, porque nós não chegamos a gravar exatamente naquele calor das manifestações. Então eu gostaria que na sua última intervenção, se pudermos colocar assim, o senhor desse a sua opinião, dada
toda a sua história política, o seu acompanhamento intenso desse quadro, por onde passaria um rearranjo, desculpa por essa palavra que é horrível, mas uma reordenação do nosso sistema político? Como corrigir essa crise de representação? Porque, como o senhor mesmo coloca, não tem como executar uma política sem ouvir todas as partes de representação política da nossa sociedade, das mais diversas formas que existem. Fábio, nós temos que, para responder a sua pergunta, nós temos que retornar um pouco ao passado. Claro. Nós precisamos retornar na época de Getúlio, nós temos que retornar um pouco à época de Brizola, quando esteve à frente do governo do Rio Grande do Sul, e ele foi um dos cabeças da cadeia da legalidade, quando se fez cumprir a legislação. Ou seja, hoje você também não faz as grandes mudanças que necessitam o país sem ter partidos fortes. E os partidos são compostos de quadros. Quem são esses quadros? São pessoas dos mais diversos matizes, com as mais diversas formações, e essa é a grande responsabilidade. Nós não podemos atribuir a culpa somente a A, B ou C. Não, é o político que não é bom, o seu partido que não presta, é o povo que não escolhe bem. Não, eu acho que os partidos têm a sua responsabilidade, têm o seu conteúdo programático, eles vão ter que fazer o quê? Também procurar ter em seus quadros pessoas que dão conta do recado. Bom, nós precisamos ter gente séria e forte na área da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança pública. Para quê? Para conseguir ofertar esses quadros e também um plano para que a sociedade possa, aí sim, de maneira consciente, de maneira séria, escolher os melhores representantes. Nós precisamos, eu faço parte de partido político, eu sei que os partidos hoje não são, né, o ideal, mas sem eles também a questão democrática ela não avança. Então nós precisamos cada vez mais reforçar os quadros partidários, sempre sob o viés e sempre ouvindo o que a população, o recado que ela está nos dando lá nas ruas. Isso precisa ser levado em consideração. Fazer uma autocrítica e tentar... Nós temos que ter essa humildade. Chegou o momento dos partidos, né, sentarem, fazer a sua reflexão, né, e ponderarem o que nós temos que fazer de diferente para voltarmos a ter a credibilidade necessária para a população. Isso é uma questão hoje basicamente do Poder Executivo e Legislativo, mas nós precisamos saber que nós temos hoje Tribunal de Contas, nós temos Ministério Público, nós temos Poder Judiciário, que também são poderes, assim, que precisam estar em sintonia com a sociedade. Cada poder independente, mas todos harmônicos entre si. Tendo que o país ainda tem uma democracia jovem, mas nós temos a avançar muito e com certeza, se nos espelharmos aqui por Caxias do Sul, as coisas vão andar. Vereador, não quis interromper o seu raciocínio, nós já estamos bem além do nosso tempo, então eu lhe agradeço e tomo essa sua manifestação como a última do nosso programa. Muito obrigado, vereador. Nós agradecemos aqui a esse programa, né, de Frente com a Lei, estamos sempre à disposição, quando tivermos algo que podemos colaborar, estaremos aí. Acho que o telespectador pôde conferir, aproveitar, avançamos o debate, tratamos da mobilidade urbana e também um pouco ainda do rescaldo dessas manifestações e o que elas podem tirar de lição para a própria política e o país. Para que as pessoas entendam, o projeto do vereador que pretende instituir a educação de mobilidade urbana nas escolas da rede municipal está em tramitação pelas comissões da Casa. Quando receber os pareceres necessários, estará pronto, então, esse projeto de lei para ser apreciado em plenário pelos vereadores. Mais uma vez, muito obrigado, vereador Toigo. Então, conversamos com o vereador Gustavo Toigo, do PDT. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a programação do nosso canal 16 e até o nosso próximo.